Você conhece o Quarteto Fantástico? Bom, se você está nesse vídeo, é porque provavelmente você conhece. Mas você sabia que o Quarteto Fantástico foi inspirado em 4 pessoas reais? Não exatamente. Essa é a ideia do quadrinho Moléculas Instáveis, lançado pela Marvel em 2002, escrito pelo James Sturm. Eu adquiri essa história por engano, na verdade. Eu pensava que era o Quarteto Fantástico Grand Design, até pelo tamanho, né, pra quem conhece a história, que vem naquela linha do X-Men Grand Design, que a ideia é contar a história das equipes, né, tanto dos X-Men quanto do Quarteto Fantástico, de maneira cronológica, pensando que a história das equipes se seguiram normalmente, cronologicamente, ao longo dos anos, desde que elas foram criadas, né. Mas eu me enganei, na verdade essa aqui é uma outra história que é uma minissérie de 4 edições, cada uma focada em cada um dos personagens, mas não que sejam histórias de cada personagem, como se fossem histórias, essa história só tem o Reed Richards, essa só tem o Johnny, não. Cada história foca mais em um deles, mas são histórias que todos são envolvidos. Eu li e achei uma história muito interessante, porque ela mostra não só uma outra ideia, uma outra interpretação do Quarteto Fantástico, mas também mostra muito a sociedade e o momento histórico em que esses personagens foram criados. E aproveitando o embalo do filme novo, né, que está saindo, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, eu quero falar um pouco sobre essa história e também sobre a origem do Quarteto Fantástico. Mas antes de eu começar a falar tudo isso que você provavelmente sabe, ou não, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Eu estou começando agora esse canal para falar sobre quadrinhos em geral, não só quadrinhos de super-herói, nem só da Marvel, mas falar de quadrinhos em geral. Posso falar sobre filmes também de quadrinhos, o que vocês também pedirem aí embaixo. Deixa o seu like, que isso ajuda bastante, compartilha para as pessoas que gostam do Quarteto Fantástico, gostaram do filme, ou pessoas que não gostam de quadrinhos ou não gostam de quadrinhos de super-herói, que eu acho essa aqui uma história, uma ótima recomendação para isso. Mas então, vamos parar de baboseira e vamos começar. Começando por como surgiu o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico foi criado em 1961 pelo Stan Lee e o Jack Kirby, que é indiscutivelmente o maior quadrinista de todos os tempos, Jack Kirby. O momento histórico que o Quarteto foi criado para os quadrinhos é um momento muito interessante, porque era uma época pós-Segunda Guerra Mundial e uma época em que os quadrinhos de super-herói não faziam mais tanto sucesso. É claro que você tinha os grandões, né, Batman e Superman, que ainda faziam muito sucesso, mas as histórias que mais faziam sucesso na época eram as histórias de monstro, histórias de romance, histórias de ficção científica, sci-fi, exploração espacial. Era a época da corrida armamentista, né, o começo da Guerra Fria. Então esses assuntos permeavam bastante. E na época a Marvel, que se chamava Atlas Comics, que se chamava anteriormente Timely, tinha lançado o Capitão América, Bucky, Namor e o Tocha Humana original, que não é o Johnny, não tem nada a ver com o Quarteto Fantástico, estava numa época de vacas magras, até porque não tinha mais o Jack Kirby, que havia sido demitido por estar trabalhando com outras empresas de freelance. E o Stan Lee já trabalhava, mas ele era um estagiário. E o editor-chefe era o Martin Goodman. O Martin Goodman era um cara que via muito do lado empresarial, via pelo lado de vendas, mas foi muito importante para a Marvel. E nessa época dessas vacas magras da Marvel, que não estava lançando muita coisa, que ainda se chamava Atlas, o Martin Goodman ele jogava golfe com o editor-chefe da DC. E eles conversando, diz a lenda que enquanto eles conversavam durante uma partida, o editor da DC disse que tinha achado uma mina de ouro, que era equipes de super-herói. A DC já tinha equipes de super-herói de sucesso, que era, por exemplo, a Sociedade da Justiça, que tinha vários heróis famosos da época, como o próprio Batman e Superman, mas tinha o Flash Jay Garrick, o Lanterna Verde original, o Sandman original, enfim, vários outros personagens. E eles tinham acabado de lançar a Liga da Justiça, que é aquela primeira edição em que eles lutam contra o Starro, uma edição muito famosa, e estava fazendo um super sucesso.
E isso ficou na cabeça do Martin Goodman, que decidiu chegar pro Stan Lee, que tinha acabado de contratar o Jack Kirby, e falar: Stan Lee, precisamos de uma equipe de super-herói. Faça uma equipe de super-herói. E o que o Martin Goodman pediu especificamente é que ele fizesse a mesma coisa que a DC tinha feito. Pegasse super-heróis que existiam já na editora, os mais populares, e unisse eles em uma equipe, tal qual a Liga da Justiça. Os personagens mais famosos daquela época, como eu disse, era o Capitão América, que tinha sido cancelado, o Bucky, que era o parceiro do Capitão América, que não tinha muita relevância na época, mas participava das histórias, o Namor, que também tinha sido cancelado, e o Tocha Humana original, que também tinha sido cancelado. Mas essa ideia de reunir esses personagens em uma equipe já havia acontecido nas histórias do Capitão América. Então o Stan Lee desanimou um pouco com essa ideia, e ele também estava um pouco desanimado com os quadrinhos, já que ele e o Jack Kirby basicamente só faziam histórias de monstro, que eram praticamente todas iguais, era o monstro da semana, que era derrotado, e aí tudo acabava. Eram histórias muito episódicas, que vendiam alguma coisa, mas não era o suficiente para manter uma editora. Então o Stan Lee voltou para casa, pensando em pedir demissão, e a esposa dele olhou e falou: já que você está pensando em pedir demissão e você está super desanimado com os quadrinhos, por que você não escreve alguma coisa que você queira? E o Stan Lee, vendo que além de o sucesso que estava fazendo essas noveletas assim de quadrinhos, então histórias de romance, histórias familiares, ele também via uma falta de personalidade nos quadrinhos. Porque a gente via muito das aventuras do Superman, do Batman, do Flash, ok? Mas e as pessoas por trás das máscaras das fantasias? E essas pessoas, elas têm famílias, elas têm relacionamentos. Por que não explorar mais esse lado? E por que não colocar esses super-heróis em locais reais que o público conhece? Porque na época, os super-heróis eram de cidades fictícias. Se a gente pensar friamente, né? Superman é em Metrópolis, não existe. Batman, Gotham City, não existe. Flash, Central City, não existe. O Arqueiro Verde, Star City, não existe. Então, ele olhou e falou: por que não colocar esses personagens onde eu cresci, onde é a Atlas, né, a empresa, onde várias coisas acontecem, onde vários dos nossos leitores conhecem, que é Nova York. Então ele teve essa ideia de, ok, vou colocar essa equipe em Nova York. Eles estarão em Nova York. Qual outra coisa? Essa equipe vai ser uma família, vai ser o que é a típica família americana. O marido, a esposa, o cunhado e o amigo da família. Ele foi desenvolvendo e até que ele criou uma sinopse. Uma sinopse que ele passou pro Jack Kirby, passou essa ideia pro Jack Kirby e disse pra ele: Jack Kirby, desenvolva. O Jack Kirby era um cara muito criativo, fora da curva mesmo de criatividade, um cara que trabalhava muito rápido, ele desenhava muito rápido, com uma qualidade absurda para aquela época. Os desenhos do Jack Kirby eram considerados tridimensionais para a época, uma coisa de outro mundo mesmo. Então o Jack Kirby começou a trabalhar essas ideias, começou a desenvolver melhor os personagens. E nisso ele mostrou pro Stan Lee que amou a ideia e só faltavam as falas, né? Os balões de fala, as falas dos personagens, e foi isso que o Stan Lee fez. Foi criado aí o método Marvel. Esse é o método Marvel que, não sei se você conhece, mas é um método que a Marvel usava e usou por muitos anos para ter uma produção mais acelerada de quadrinhos. Que era basicamente o roteirista, ou no caso o Stan Lee, tinha uma ideia de um personagem, ele passava essa sinopse, uma sinopse mesmo, do que ele queria do personagem pro Jack Kirby, depois pro Steve Ditko ou para qualquer outro desenhista que estivesse trabalhando ali na Marvel. O desenhista desenvolvia toda a ideia, né? Desenhava, fazia toda a história visual, conversando muito com o Stan Lee, e o Stan Lee depois colocava os balões de fala, escrevia as falas. E assim era uma produção muito, muito rápida, muito grande, até por causa da velocidade que o Jack Kirby trabalhava. E foi assim que surgiu a primeira história do Quarteto Fantástico, que até está nessa edição. Se você abre as primeiras páginas, além de alguns desenhos do Kirby e um pouco do autor, né, uma introdução do autor falando as suas inspirações, você já começa a história com a Quarteto Fantástico número 1, que foi lançado em 1961, e você pode ler um pouco dessa história e ter uma ideia de como foi realmente
a primeira história, a origem original do Quarteto Fantástico, que não é muito diferente da origem que a gente conhece tradicionalmente. Até porque o Quarteto Fantástico uma equipe muito tradicional nos quadrinhos. Eles mudaram muito pouco, a origem foi muito pouco alterada, é quase sempre a mesma história. Contando a origem do Quarteto Fantástico, que eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, e comentando um pouco como é estranho que o quarteto tenha feito tanto sucesso, porque se você pegar não só essa primeira edição, mas até a capa, é uma capa relativamente simples, até para os padrões das outras histórias de monstro que o Jack Kirby e o Stan Lee faziam na época. Porque é uma capa muito parecida com as outras capas de monstro da época, um monstro gigante atacando a cidade, várias pessoas correndo, né? Só que com o diferencial que nessa história nós tínhamos os heróis. Só que muito diferente dos heróis da época, o Quarteto Fantástico ainda não usava uniforme. Eles não tinham os uniformes clássicos que a gente tanto conhece hoje em dia. Eram só eles com roupas normais. A Sue Storm tá com uma roupa normal, sendo segurada pelo monstro. E é estranho, porque ela tá invisível só da cintura pra baixo. Então as pessoas olham e falam, ué, o cara não desenhou o resto dela? O Ben, né, o Coisa, ele tá de costas, então você não vê exatamente ele. O Johnny, de Tocha Humana, ele só parece uma labareda de fogo, ele não parece um cara em chamas mesmo. E o Reed Richards tá amarrado, e ele não tá exatamente esticado. Só parece que o Jack Kirby não sabe desenhar mesmo. E o céu tá branco, o céu tá incompleto mesmo. E tem algumas pessoas ali correndo, e o bicho saindo do chão. A fonte também, um pouco genérica, o nome da equipe, Quarteto Fantástico, os nomes deles também, né, que já foram pré-estabelecidos ali na capa, né, Coisa, Senhor Fantástico, Tocha Humana e Garota Invisível. A Sue Storm só foi começar a ser chamada de Mulher Invisível lá nos anos 80 com o John Byrne, depois de uma saga muito importante para o Quarteto Fantástico. A origem do grupo é definida nessa primeira edição e praticamente é a mesma. Nós temos os quatro, Reed Richards, o Dr. Reed Richards, a sua esposa Susan Storm, o irmão dela, o Johnny Storm, e o melhor amigo do Reed e piloto do grupo, o Ben Green. E eles estão fazendo uma experiência chefiada pelo Reed Richards, que se baseia em estudar raios cósmicos espaciais. Então eles têm que ir basicamente para o espaço no foguete Marvel 1, para poder continuar essa pesquisa. Isso é interessante de dizer. Essa é a primeira história em que a Marvel se chamava Marvel. Como eu disse, no começo ela se chamava Timely Comics, depois ela se chamou Atlas Comics, e ela se chamou Atlas Comics até o lançamento dessa história. Por isso que o Quarteto Fantástico é chamado de a primeira família da Marvel, porque eles são basicamente os primeiros personagens lançados da editora Marvel Comics. E vários conceitos e vários personagens foram introduzidos nas histórias do Quarteto Fantástico, como por exemplo os Skrulls, que apareceram no filme da Capitã Marvel, apareceram nessa série horrorosa que é Invasão Secreta. Eles foram introduzidos na Quarteto Fantástico número 2, se eu não me engano. O Dr. Destino também apareceu já na 4ª edição e hoje é o maior vilão da Marvel, vai ter um filme praticamente próprio, né, interpretado pelo Robert Downey Jr. O Pantera Negra, o primeiro super-herói negro da história, foi apresentado no Quarteto Fantástico, e já toda a mitologia de Wakanda, que tem o filme, os 2 filmes, né, o Pantera Negra e o Wakanda para Sempre. Agora acabou de sair uma série no Disney Plus, né, Olhos de Wakanda. Inclusive, se vocês quiserem que eu comente alguma coisa sobre o Pantera Negra e sobre essa série, que é muito interessante, comenta aqui embaixo que eu posso falar alguma coisa sobre ela. A Homem-Aranha número 1, né, The Amazing Spider-Man número 1, é uma história do Homem-Aranha tentando entrar no Quarteto Fantástico, que já criando uma relação do grupo com o herói. Então eles são muito importantes nesse sentido. Mas voltando para a história, o Reed, ele quer fazer essa viagem, mas o governo proibiu que ele fizesse, cancelou o projeto, por ele ser muito perigoso, muito caro. Mas o Reed quer fazer a viagem, e ele se decide que ele vai fazer a viagem clandestinamente. Só que o Ben aconselha ele a não fazer, que é muito perigosa, e a Sue vai em defesa do marido, dizendo: ah, Ben, você gostaria que essas armas caíssem na mão dos comunistas? Ela fala isso. Lembrando que essa história foi lançada em 1961,
no auge da corrida armamentista, os Estados Unidos ainda não tinha ido para o espaço, então tinha ainda também esse medo do comunismo, do fantasma comunista, também porque era época de Guerra Fria. Então isso mostra muito o momento histórico que a gente vivia. O Reed Richards, ele é claramente inspirado em cientistas como Albert Einstein, Nikola Tesla e principalmente o Oppenheimer. Até na aparência dele, ele lembra o Oppenheimer, né, que estava trabalhando com o governo americano na época no desenvolvimento da bomba atômica, e a gente sabe no que deu tudo isso, né? Enfim, eles fazem a viagem, que é um sucesso de primeira, mas algum erro nos cálculos do Reed resulta que eles são atingidos por uma chuva de raios cósmicos. Esses raios cósmicos fazem com que o foguete deles caia na Terra e que quando eles saiam, eles tenham sido afetados geneticamente. Que é o que? O Reed começa a se esticar como uma borracha, o Ben se transforma num bicho de pedra horroroso. Até nessa história, o visual do Coisa ainda não era tão bem definido, ele era muito mais um mini monstro e não exatamente aquele cara de pedra com a sobrancelhona enorme e 4 mãos, 4 dedos, enfim. O Johnny Storm pega fogo, né, começa a pegar fogo, e a Susan começa a ficar invisível. E uma coisa também que já é mostrada nessa primeira história é a relação entre os 4 membros. Que sim, eles são uma família, sim, eles se gostam, a sua mulher do Reed. O Ben é melhor amigo dele, o Johnny é o cunhado dele, mas eles brigam muito, muito. Tanto que nessa primeira história, eles já brigam, o Ben já briga com o Reed por toda essa viagem que foi um fracasso e transformou ele nesse monstro. Ele também diz que vai mostrar pra Susan que ela escolheu o homem errado, e isso já mostra a mesma coisa que foi desenvolvida nos quadrinhos, que é essa paixão platônica que o Ben tem pela Sue e que ela às vezes corresponde, mas por ser mulher do Reed Richards e pelo Reed ser o melhor amigo do Ben, isso não acontece. E o Johnny já tirando sarro do Ben por causa da aparência dele, sendo o alívio cômico do grupo. Mas no final das contas eles decidem que esses poderes devem ser usados para ajudar as pessoas. O Reed se autodenomina Senhor Fantástico, o Johnny Tocha Humana, a Sue Garota Invisível e o Ben Coisa. E é formado aí o Quarteto Fantástico. Essa é uma parte dessa primeira história, também tem ao lado do Topeira, o Homem Topeira, que é o primeiro vilão que eles enfrentaram, que até apareceu no filme novo, o próprio Topeira e outras histórias tiradas diretamente dessa época dos quadrinhos. Mas o que importa para essa HQ aqui, das moléculas instáveis, é mostrar isso, que a origem do quarteto já estabelece muito bem isso, que eles são uma família, que eles estão unidos ali por um motivo além dos seus poderes. Só que eles são uma família extremamente disfuncional, que para os olhos de hoje parece que só estão juntos por causa dos poderes. Isso foi muito mais desenvolvido no arco do Grant Morrison do Quarteto Fantástico, que foi lançado pelo selo Marvel Knights nos anos 2000. Muito diferente até do que aparece nos filmes, e principalmente nesse último filme, onde eles são realmente uma grande família feliz, mas nos quadrinhos eles são mesmo a grande família da Marvel. O Reed é o nosso Leneuzinho e... enfim, né? Então é uma história muito interessante até de se ler hoje em dia, e é uma das histórias mais importantes para as histórias em quadrinhos, por mostrar esse novo lado, esse lado humano dos super-heróis, que antigamente e até hoje são vistos muito como deuses, representados como deuses, sem falhas, acima da humanidade em vários sentidos. E eles decorreram usando essa fórmula, não só o método Marvel de criação, né, dos quadrinhos, mas também de criação dos seus personagens. Logo depois do Quarteto Fantástico eles lançaram o Hulk, que tem essa dualidade de o Bruce Banner não gosta de ser o Hulk não gosta do Banner. O Demolidor, que é um super-herói cego, trágico, com o pai morto. O Homem-Aranha, que é um adolescente, nerd, pobre, CLT, totalmente fudido. Outros personagens também, como o Homem-Formiga, que é um cientista, frustrado, não sei o quê. O Homem de Ferro, que é bêbado, egocêntrico. O Thor, é um deus caído, né? E outros personagens que foram se formando, todos com esse lado humano muito aflorado, muito inspirados pelo Quarteto Fantástico. Então isso foi uma revolução nos quadrinhos e que é até hoje. Nós vemos muito esse lado humano, até muitas vezes mais o lado humano dos personagens em quadrinhos, tanto da DC, né, como, sei lá, Superman All Stars,
o Batman Ano 1 e em histórias da Marvel mesmo, principalmente em um dos quadrinhos que eu mais amo na vida, que é Marvels, do Alex Ross. Se vocês quiserem também que eu fale desse quadrinho ou de algum outro quadrinho do Alex Ross ou do DC, fala aqui embaixo que eu falo, beleza? Enfim, agora vamos para a história em si, Moléculas Instáveis. Essa história foi dividida em 4 partes, é uma minissérie de 4 partes que foi lançada, cada uma, como eu disse, focada em um dos membros, mas todas seguindo uma história contínua que vai se intercalando. Essa história foi muito premiada na época, ganhou o Eisner de melhor minissérie. E se você não sabe, o prêmio Eisner é tipo o Oscar dos quadrinhos. Também Will Eisner, posso falar por aqui, adoro ele. Enfim, a primeira história se chama Duro como Pedra na Companhia de Homens, e ela foca no Reed Richards e mostra que o Reed Richards existiu na vida real, que esse é o Reed Richards que inspirou o Reed Richards dos quadrinhos. Eu já vou falar sobre isso agora, porque isso é uma coisa que me pegou um pouco lendo essa história. Eu fiz algumas pesquisas depois que eu li, enquanto eu lia também, sobre esse lado de que existiram essas 4 pessoas que inspiraram o Quarteto Fantástico, e esse conceito já cai por terra porque essas pessoas não existiram. Não existiu um Reed Richards, não existiu um Ben Grimm, não existiu um Johnny Sturm. Sim, aquele não é Storm, ele é Sturm, mesmo sobrenome do autor, até curiosamente. E a Susan Storm, a Sue Storm, eu achei uma Susan Storm, mas ela é uma doutora que não tem nada a ver com a história, nem nenhuma relação com o autor. A história é que o James Sturm, quando ele era garoto, nos anos 70, ele lia os quadrinhos do Quarteto Fantástico, ele era um grande fã das histórias do quarteto, e que uma tia dele, ou a avó dele, disse que a Susan e o Johnny Storm dos quadrinhos foram inspirados em parentes deles, a Susan e o Johnny Sturm da vida real, e que eles que cuidavam até da parte de direitos autorais dos personagens, e que ela namorava com o Reed Richards, um Reed Richards, que era um cientista que morava ali perto na rua, e que o Ben Grimm também era um amigo deles, então que todos eles existiam. Ele ficou com isso na cabeça e até foi pesquisar, falar com outras pessoas, coisa que ele disse que era verdade. Só que no que eu pesquisei não existe nada disso, e eu acredito muito que isso não é verdade, porque se isso tivesse sido verdade, já teria sido documentado, até pelo próprio Stan Lee. O Stan Lee era um cara que era muito honesto nesse sentido das inspirações dele, de onde ele tirava as ideias para as histórias, ele era muito honesto nesse lado. Então achei um pouco estranho que eu não achei nada sobre isso, e eu considero uma coisa meio charlatão, assim, né, de tentar vender a história dizendo que isso é verdade. Mas na verdade não é. Isso foi uma coisa que de começo me incomodou um pouco no começo da leitura do quadrinho. Isso me incomodou de começo, mas logo eu não me importei e interpretei que isso aqui é realmente uma história fictícia. Isso aqui é como se fosse uma terra paralela, um outro multiverso, em que o Quarteto Fantástico, na verdade, são essas pessoas de verdade, né? É um universo onde não existem super-heróis. E se fosse assim, eu também acharia muito interessante um Elseworld, né? Uma história do multiverso muito diferente. E é assim que eu interpreto essa história. O Reed, ele tá fazendo estudos sobre moléculas instáveis, e ele, ao mesmo tempo que ele está fazendo esses estudos, ele também é chamado para trabalhar com o governo americano para desenvolver armas e usar a pesquisa dele dessas moléculas instáveis para que ele possa criar armas contra os inimigos dos Estados Unidos. Isso já mostra muito que o Reed é realmente muito inspirado em figuras como o Oppenheimer, né, que trabalhou arduamente contra os nazistas. Mas mostra também um outro lado do próprio Reed Richards, que ele é um cara muito ausente, que ele é um cara que se foca muito no trabalho, nas suas responsabilidades científicas, mas realmente não se importa muito com a família. Até a Sue é como se fosse uma esposa troféu, assim, pra ele. Algo que acontece muito nos quadrinhos, tanto nos quadrinhos antigos, quanto no arco do Grant Morrison que eu falei, que o Reed é realmente ausente. Ele realmente deixa a Sue muito sozinha, muito de canto, e dá muito foco pro próprio trabalho. E nisso ele começa a fazer esse trabalho e ele pede pra Sue organizar uma festa de confraternização com os amigos cientistas, os colegas cientistas dele.
Mas isso é muito frustrante pra Sue, porque ela não tem tempo de fazer isso, já que ela tem um outro encontro do clube do livro dela. E é muito interessante também nessa história como eles abordam os poderes dos quatro, já que a Sue é essa mulher invisível, essa mulher que não é vista. Ela não é vista o quanto ela se esforça pelo marido, ela não é vista como uma irmã também que se esforça para dar o melhor pro irmão dela. Ela não é vista como uma mulher de opinião pelas outras pessoas, pelos outros homens e mulheres até da história. Então isso mostra também o retrato da época, já que nessa época era uma época muito difícil para as mulheres, que eram basicamente donas de casa, que não podiam mais estudar. Isso é um motivo de muita angústia da Sue Storm. Ela queria estar estudando, queria estar participando de debates, enfim. Isso era uma coisa muito daquela época e que aparecia nas próprias histórias do quarteto daquele momento, já que a Sue, mesmo sendo muito poderosa, tendo poderes que batem de frente com os dos outros personagens, até hoje ela é considerada o membro mais poderoso do Quarteto Fantástico. Nessa época ela era sempre a dama em defesa, que era sequestrada pelo vilão, ou que o vilão se apaixonava por ela e ela era sequestrada, e cabia aos outros 3 homens salvar ela. Então isso é muito visto aqui na história. O Johnny é um adolescente de 15 anos, bem diferente até do Johnny tradicional que a gente conhece. Ele não é galã ou popular entre as meninas, nada do tipo. Ele é na verdade um menino muito retraído, muito tímido e muito rebelde, né? Por causa da morte dos pais dele. Os pais deles morreram em um acidente de carro que fez com que a Sue tivesse que amadurecer muito rápido, né? Crescer muito rápido e se tornar uma dona de casa, cuidar do irmão, abandonar os estudos, enfim. Isso faz sentido com os quadrinhos, os pais dela não morrem, os dois, nos quadrinhos. O pai dela vira alcoólatra e viciado em jogo, mas a mãe morre. E isso mostra como seria na vida real, né? Como seria no mundo real essa situação. E o Ben, ele é um boxeador, ex-boxeador, ele é dono de uma academia de boxe e ele era piloto. E ele foi colega de faculdade do Reed Richards, eles eram melhores amigos até. Mas ele tem muito problema com álcool, também tem problemas com relacionamentos, ele traiu várias das namoradas dele, enfim. E existe também a paixão dele pela Sue. Então é uma história que meio mostra que também o Quarteto Fantástico existiu sim. Era aquela típica família americana. Existia um pouco de Quarteto Fantástico dentro de cada família, na sua casa, com as suas peculiaridades, com os seus problemas, com as suas discussões, mas que no final das contas eles sempre voltavam a ficar juntos. É uma visão muito interessante do quarteto para mostrar que eles podem ter existido, sim, como a família que a gente sempre vê, mas eu não acredito que o que foi contado aqui nesse quadrinho seja 100% de verdade. Eu acho que o James Stern inventou muita coisa, que ele exagerou muita coisa para fazer sentido na história, mas é uma história muito boa, independente de qualquer coisa. E a Sue, ela tá nesse conflito, né, de que ela quer ser vista, de que ela quer fazer as coisas dela, mas ao mesmo tempo ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer agora a comida para essa confraternização, né? E ela ainda tem o Clube do Livro. E o Clube do Livro é uma cena muito interessante nesse quadrinho, porque a mãe dela participava do Clube do Livro e 2 das amigas da mãe dela chegam, e são 2 mulheres mais velhas, né? E essas mulheres, elas são extremamente ignorantes, extremamente preconceituosas e olham muito mal pra Sue, olham pra ela sempre comparando ela com a mãe, dizendo que a mãe era uma cozinheira de mão cheia, que a Sue não é, era uma excelente dona de casa, que a Sue não é, e enfim, esse olhar preconceituoso. A Sue, mesmo com tudo isso, conseguiu enfiar 2 amigas dela dentro desse Clube do Livro. E uma dessas amigas até, que entra numa discussão com as outras das mulheres, diz que o marido dela é cartunista. E aí vem um comentário de uma dessas mulheres que diz sobre o trabalho do marido dela,
que ele desenha esses quadrinhos horrorosos que são uma péssima influência para a juventude. Lembrando que nessa época começou a história do Comics Code Authority. O que é o Comics Code Authority? É um selo de censura dos quadrinhos, basicamente, que foi criado até pela própria indústria dos quadrinhos. Mas eu não vou entrar muito dentro disso, porque é uma história muito grande e que até tem um quadrinho muito bom que conta essa história. Se vocês quiserem que eu fale sobre essa história também, deixa aqui nos comentários que eu posso comentar tudo sobre o Comics Code Authority. Mas basicamente disse que nas histórias em quadrinhos não poderia ter violência explícita, não poderia ter nada de sexo ou coisas que envolvessem o lado sexual, não poderia ter armas, bebida alcoólica, drogas, essas coisas. E até por causa disso, o Quarteto Fantástico foi escrito como foi escrito na sua época. O James Sturm até muito corretamente fala sobre isso na introdução aqui do quadrinho. Então, passa-se o dia, o Johnny ele também tá na rua e ele tem um amigo, que é o Richard, que curiosamente é muito parecido com o Topeira, o Homem Topeira da Marvel. E ele é o melhor amigo do Johnny, mas o Johnny é um nerd, sofre bullying por vários valentões. E em um desses momentos o Johnny rouba o carro desse valentão e é preso. Quando ele é preso, a Sue vai até visitar o Ben para conversar com ele e convidar ele para essa janta, confraternização que eles vão fazer na casa deles. O Ben diz que vai, não sei o que. E depois disso ela volta para casa para continuar organizando e deixar o Johnny de castigo. Depois de um tempo começa a acontecer a confraternização e o Johnny ele foge. E isso é na história dele, que foca nele, que se chama Fogos de Artifício, que é a terceira história. Quando o Johnny foge, ele sai com o amigo dele, eles começam a andar pela rua e os valentões começam a ir atrás deles. Quando os valentões estão indo atrás dele, ele rouba de novo o carro deles e começa a ir para uma praia. Ele vai para uma praia mais distante, lembrando que a história se passa em Glen Cove, que é uma cidade que existe nos Estados Unidos, em Nova York. Ele foge e ele vai para uma praia onde está tendo uma coisa muito louca, uma fogueira enorme, um monte de gente maluca, drogada, bêbada. E o que a gente está vendo de verdade são beatniks. O que são os beatniks? São os predecessores dos hippies. Antes de ter a cultura hippie jovem dos anos 60, a gente tinha os beatniks, que é a geração beat, muito influenciada por escritores como Jack Kerouac, que tem uma referência ao Jack Kerouac aqui na história, e William Burroughs, que era contra aquele American Way of Life e tudo que envolvia esse lado. Eram os hippies antes dos hippies. E um ex-namorado da Sue é um desses beatniks que começa a falar com o Johnny e meio faz a cabeça dele. E o Johnny decide que vai fugir com esse ex-namorado da Sue. O amigo dele, o Richard, começa a discutir com ele sobre isso. E isso resulta que os valentões encontram eles e, pela falta de um termo melhor, descem um cacete neles. E a gente volta para a história na parte da festa. Em que o Reed ainda não apareceu, a Sue passa a história toda tentando conversar com ele, tentando ligar pra ele, mas ele não atende, ela não sabe onde é que ele tá. Ela até vai no laboratório pra encontrar ele, e a gente vê uma cena do colega de trabalho do Reed assediando ela, tanto verbalmente quanto fisicamente, que a gente vai ver mais tarde na história. E a Sue já tá meio altinha, bebeu um pouco, tá dando em cima até de alguns alunos do Reed, que curiosamente tem até a mesma idade que ela. E aí o Ben chega e também tá meio alto, porque ele foi deixado pela namorada. Isso a gente vê na história dele, do Ben, que é a última história, a quarta, onde a gente descobre que ele traiu ela e que ela deixou ele nesse dia, que é o aniversário de namoro de um mês deles. E aí ele vai pra festa, ele tinha ido antes pra um bar, e nesse bar ele tava conversando com um amigo dele e falando como ele gosta da Sue, como ela é perfeita na visão dele, que ela é perfeita para ele. E ele até comenta de uma foto que ele tem na carteira dele, que é uma foto deles quatro, Reed, Ben, Sue e Johnny juntos. E ele acha engraçado como eles parecem até uma família nessa foto. Isso a gente também vê esse lado da personalidade do Ben, que ele é um cara extremamente retraído dos seus sentimentos. Ele pode ser muito doce, como a gente viu, e muito sensível, conversando com a Sue, mas ele por fora é como uma pedra. E
Ele é duro por fora e mole por dentro. Ele vai pra festa e começa a conversar com a Sue. E a Sue tinha convidado uma das amigas dela do Clube do Livro. E ela chega nessa hora e fala, a gente não vai poder ir na festa porque o meu marido tá com os amigos dele lá em casa, não sei o quê. E ela fala, não tem problema, chame-os também. E são vários quadrinistas. Entre os quadrinistas estão Stan Lee e Jack Kirby, que entram na festa e começam a conversar com todo mundo, conhecem o Ben. E aí a Sue vai lá pra cima pra chamar o Johnny e dizer que esses são os quadrinistas que desenham as histórias em quadrinho que ele tanto gosta, que é da Garota Vapor, que mostra bem o que eram os quadrinhos naquela época. Uma fuga da realidade. A delinquência juvenil daquela época acontecia por vários outros motivos sociais. Os quadrinhos não tinham nenhum envolvimento nisso. Eles eram simplesmente uma forma de escape, assim como todo tipo de literatura que um dia já foi dita como influenciadora na delinquência juvenil, era simplesmente uma forma de literatura mais acessível a todo tipo de pessoa. Lembrando que os quadrinhos custavam entre 10 e 5 centavos na época que você comprava na banca. Então foi realmente uma caça e uma censura aos quadrinhos descabida, e que aqui mostra isso. É uma fuga da realidade para o Johnny. Ela aparece em vários momentos do quadrinho, meio que quebrando a história, mas é só uma fuga da realidade. E ela vê que o Johnny fugiu. Então ela começa a chorar, ela tá no quarto dela chorando bastante. O Ben chega, começa a consolar ela, conversar com ela. Nisso, o Reed tá indo de táxi e ele vai pedir ela em casamento, ele quer pedir ela em casamento. Ele chega no momento que eles estão se beijando, o Ben e a Sue, e eles estão até já tirando as roupas e tudo mais. E o Reed xinga a Sue, chama ela de uma prostituta muito abaixo do seu nível. E também xinga o Ben, diz que ele é um projeto de homem, que ele não é nada de verdade. Se não fosse ele, ele não seria nada mesmo. Então a Sue expulsa o Reed de casa, o Ben tenta se desculpar. E enquanto isso o Johnny chega, carregado pelo ex-namorado da Sue e os amigos. E o Ben tenta brigar com eles, discutir com eles, mas ele é nocauteado por uma garrafada na cabeça. Então o Johnny pega as coisas dele, se despede da Sue, dizendo o último eu te amo pra ela. Um último eu te amo pra ela. E ele vai embora, e o Reed, depois de tudo isso, conclui a pesquisa sobre moléculas instáveis dele, que eu não vou falar porque você vai ter que ler essa história, que é muito, muito interessante. E tudo isso que eu falei, todas as críticas e referências históricas que a história faz, não só ao Quarteto Fantástico, mas também ao nosso mundo, é uma sensação que você só consegue ter realmente lendo essa história. É o que acontece com quase todo tipo de literatura e os quadrinhos não é diferente. Então, leia essa história, eu vou ver se eu consigo achar algum PDF, eu acho que eu não vou conseguir achar, mas se eu achar, eu deixo aqui na descrição, ou eu posso deixar também um link da Amazon para você conseguir adquirir essa história, que é muito, muito interessante. Então é isso, muito boa essa história, consegui adquirir por engano, mas é uma história muito interessante, principalmente para você que é fã do Quarteto Fantástico. Eu recomendo bastante que você leia essa história, ou vá atrás de tentar conseguir lê-la, porque ela vale muito, muito, muito a pena. E também recomende para os seus amigos. Essa é uma ótima história para quem gosta de quadrinhos, mas não gosta de quadrinhos de super-herói, por exemplo, porque essa não é uma história de super-herói. Vamos lembrar todo mundo que quadrinhos não é só super-herói, existe um universo de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, antes de tudo, é literatura. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido. De novo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, manda para seus amigos que são fãs do Quarteto Fantástico, aquelas pessoas que viram o filme do Quarteto e querem saber mais sobre eles. Se vocês quiserem saber mais sobre o Quarteto Fantástico, eu traga mais história do Quarteto, outros personagens da Marvel, da DC, ou qualquer outra história que vocês acharem interessante, escrevam aqui nos comentários que eu vou ler e vou pensar em falar sobre alguma história. Então é isso, muito obrigado e tchau!